Capítulo 59, Primeiro beijo. A vítima dos livros insalubres. A respiração acelerada de Alice se aproximava. Ela pareceu hesitar por um tempo, então seus lábios macios e quentes tocaram os lábios de Shenhui. A mente de Shenhui explodiu. Uma sensação estranha de seus lábios instantaneamente se espalhou por todo o seu corpo. Depois que seu cérebro ficou em branco por um curto período, ele finalmente recuperou a consciência. Meu primeiro beijo após o renascimento perdido assim. Alice parecia estar ainda mais desconfortável enquanto seu corpo tremia. Suas mãos que a sustentavam no chão ficaram impotentes e seu corpo macio pousou sobre ele. Shenhui uma vez fantasiou sobre seu primeiro alvo de beijo após o renascimento. Havia a apaixonada Athena, a charmosa Kia e até a irmã real Iceberg, Shei, mas com toda a honestidade, Alice definitivamente não era uma delas. Ele nunca pensou que seu primeiro beijo, pelo menos o primeiro beijo nesta vida, seria levado por Alice dessa forma. Aquelas belas fantasias e desejos lascivos foram todos esmagados por aquele bastão implacável. A pequena Loli mais uma vez começou sua grande tentativa e exploração. Ela foi claramente mais habilidosa desta vez. Seus lábios gentes faziam alguém se sentir ainda mais estranho. Parecia que esse sentimento não era realmente ruim. No entanto, uma certa parte parecia começar a se mexer. Não? Eu tenho que segurar. Caso contrário, algo ruim acontecerá. Logo, a pequena Loli sentou-se um pouco e Shenhui ouviu o som de livros folheados. Ele imediatamente pensou nos livros doentios que eram guardados no espaço. Mesmo sem olhar a capa, conseguia adivinhar o nome do maldito livro. Com certeza, eu me tornei o alvo de prática desses livros insalubres. Depois de um tempo, a fragrância estava se aproximando novamente. Desta vez, a pequena Loli realmente enfiou a língua. Shenhui estava inconsciente agora, mas ele não ousou agir de forma imprudente, então cerrou os dentes com força e não ousou afrouxar. A língua molhada de Alice ficou presa apenas por um tempo, então ela se sentiu exausta, então ela começou a ofegar enquanto se apoiava no peito dele. Embora a pequena Loli não pudesse ser considerada uma garota com aparência de criança e seios grandes, mas seu peito ainda era um pouco grande. O que fez Shenhui querer chorar ainda mais foi que a parte pervertida que representava o estado Olked não podia mais ser contida, embora ele continuasse reprimindo-a. Eventualmente, ele reagiu com seu instinto primitivo. Isso foi uma besta. A pequena Loli parecia sentir a anormalidade em suas nádegas, então ela se sentou curiosa, querendo ver o que aconteceu. Shenhui sabia que não podia mais fingir. Se Alice realmente queria estudar mais a estrutura do macho humano academicamente, então ele não tinha certeza se poderia preservar sua virgindade, mesmo que não quisesse ser um pervertido. Shenhui se mexeu um pouco, fingiu bocejar e engoliu um pouco de saliva pelo caminho para hidratar a garganta seca. Com certeza, no momento em que ele se moveu, a pequena Loli ricocheteou no corpo como se tivesse sido eletrocutada, e ela rapidamente se distanciou. A velocidade não era muito inferior à de Jessie. Shenhui esfregou os olhos embaçados, fingindo ter acabado de acordar. Alice, por que você está aqui? Alice queria se virar e correr inicialmente, mas quando ouviu a pergunta dele, ela rapidamente se virou e sorriu,
percebi que você não voltou, então vim dar uma olhada. Eu encontrei você desmaiado de repente, então eu queria vir e ajudar. Vem ajudar na postura de virar para correr. Sua mão está secretamente escondida na parte de trás. Com toda a probabilidade, é o livro que ela não conseguiu guardar a tempo na pulseira. A pequena Lolly parecia muito calma, mas o rubor em seu rosto não podia ser disfarçado. Ela era como uma tímida maçã verde e também a melhor maçã verde. No entanto, depois de tudo, ainda estava pouco maduro. Se fosse recolhido com antecedência, uma vez conhecido pela irmã de alguém, o castigo seria no mínimo a castração. Além do mais, ele era basicamente uma vítima inocente neste incidente. Ataque furtivo, beijo forçado, empurrar para baixo. Parecia que o reino demoníaco é realmente um planeta perigoso, mas infelizmente não posso voltar para a Terra. Shenhui lamentou não ter acordado antes. Naquele momento, ainda havia uma espécie de calor entre seus lábios e havia uma sensação indescritível em seu coração. Ele balançou a cabeça ferozmente e afastou todos os pensamentos estranhos. Ele disse: "Obrigado, Alice. Eu não sabia o que aconteceu." De repente, senti uma pressão na nuca, depois não consegui me lembrar de nada. Ainda estou meio tonta agora. Vamos pegar esses Dragonfruits Jade e voltar diretamente. Faremos um piquenique da próxima vez, ok? A pequena Lolly era culpada, então ela balançou a cabeça e não insistiu. Quando os dois se viraram e saíram, pareceram ter ouvido uma risada irresistível. Alice olhou em volta com desconfiança, mas não encontrou nada. Shenhui agiu como se não tivesse ouvido nada, mas estava xingando ferozmente em seu coração: "Maldito Paglio esteve assistindo a nossa diversão todo esse tempo. O mundo mudou. Hoje, na verdade, falhei inesperadamente. Será que a irmã real se tornou o passado, enquanto Lolly é o caminho real agora?" Ao chegar a Dark Moon City, a pequena Lolly deixou Shenhui e correu direto para a Princess Retail Store com raiva. Shenhui ficou pasmo porque a razão pela qual Alice estava infeliz era muito simples. Ao longo do caminho, a pequena Lolly estava evitando a conversa por um longo tempo e, finalmente, ela aparentemente perguntou casualmente: "Você prefere alguém com seios bem desenvolvidos como Athena?" Alguém ficou impressionado com as perguntas dela antes, então ele assentiu inconscientemente. A expressão sorridente da pequena Lolly imediatamente se tornou sombria, e ela correu de volta para o rinoceronte de 3 chifres. Shenhui suspirou: "Ai, tudo bem também. Se não, não sei como vai se desenvolver sob a influência desses malditos livros doentios." Com certeza, quando Shenhui foi ao Lago Azul para um treinamento especial à noite, Paglio riu descaradamente dele. O repugnante dragão venenoso até imitou a voz de Alice e o chamou de irmão. Isso deixou o humano arrepiado, e ele quase brigou com Paglio com sua vida. Finalmente, o dragão venenoso voltou ao assunto principal e perguntou a Shenhui sobre a vitória da noite passada em detalhes. O próximo adversário foi Balrog, Rika. De acordo com as informações, Rika tinha fortes capacidades ofensivas e defensivas, sua média era implacável, ele era o demônio intermediário mais forte da arena. Rika era famoso, mas Shenhui estava cada vez mais confiante após as 2 primeiras batalhas. Sem falar que seu golpe mais forte,
ainda não foi usado. A robustez do esqueleto no estado de Olqueda aumentou muito a defesa de Shenhui. Se os músculos filamentosos pudessem ser solidificados como o esqueleto no futuro treinamento especial, sua força definitivamente seria elevada a outro nível. A chave era ver quanta aura ele conseguiria com o acordo de hoje. No dia seguinte, Shenhui, que estava com uma capa, veio ao acampamento base. O velho anão já estava esperando lá. Shenhui perguntou: você entrou em contato com Silva? O velho anão respondeu: já entrei em contato. Porém, quem passou a mensagem é seu subordinado mais poderoso, Grau. Ele disse que nos dará uma resposta após 2 horas, agora está quase na hora. Onde está Jesse? O velho anão franziu a testa. Ele saiu de manhã cedo, dizendo que não precisamos esperar por ele, ele aparecerá no momento certo. Estou preocupado que esse cara fuja com o dinheiro. Shenhui disse calmamente, ele não parece esse tipo de pessoa. Então vamos acreditar que ele aparecerá no momento certo. Como o velho anão ainda queria falar mais, um diabinho entrou correndo. O grupo de Silva passou um recado pedindo ao mestre e ao senhor Didi que fossem até a antiga casa na Rua 4 da Zona Sudeste. Eles também disseram que têm medo de que façamos truques, então apenas 2 de nós podem ir. A casa antiga. Esse é o ninho de Silva. A reputação desse cara sempre foi muito ruim. Mestre, vamos esquecer esse negócio. O velho anão parecia ansioso, é tudo culpa de Jesse por errar no momento crítico. Shenhui falou, vamos, você lidera o caminho. Mestre. O velho anão estremeceu e ainda queria persuadir. Tenho que pegar as pedras fluorescentes. Shenhui virou-se e olhou para o velho anão, este é o seu último teste. Se você não ousar ir, não vou forçá-lo. No entanto, não me chame de mestre no futuro. O velho anão ficou chocado. A difícil vida com sua filha em seus dias anteriores veio à sua mente, então ele pensou na grande transformação após o encontro com Agili e a confiança de seu mestre. Ele contemplou em sua mente por um tempo, cerrou os dentes e finalmente caminhou para a frente. Fosse pelo apreço ou pelo pensamento de buscar riqueza em riscos, o velho anão havia dado o passo mais importante de sua vida. Exatamente como o velho anão retratado, o ninho de Silva realmente não era simples. Apenas a 4ª rua sozinha estava cheia de seus homens, principalmente pessoas musculosas e feias. O velho anão estava ficando com mais medo enquanto caminhava. No entanto, como ele já estava lá, ele teve que se forçar a seguir em frente. O pátio desta antiga casa era bastante grande, era semelhante a uma vila. Através de camadas de proteção, eles finalmente viram Silva em um corredor. Silva era um lit de meia-idade. Embora seu corpo fosse magro, uma aura mágica envolvia levemente seu corpo. Ele estava segurando uma charmosa súcubo com um traje revelador em seus braços. Ao lado de Silva estava um robusto centauro. Esse foi o lutador mais forte de Silva, sua força atingiu o pico de centauros comuns. Shenhui já havia ativado anteriormente. Isso mostrou que a força de Silva e Grau era. Em outras palavras, eles eram todos demônios intermediários. Ainda havia vários demônios com forças de nível e ao redor, e 2 deles estavam escondidos atrás dos pilares de ambos os lados. Na batalha com Jesse,
Shenhui percebeu ainda mais o mistério dos. Não só poderia avaliar a força e se comunicar com bestas demoníacas, mas também poderia atuar como um detector para encontrar inimigos ocultos. No entanto, havia certas restrições na distância efetiva. Silva estava sentado no sofá enquanto tomava um gole do vinho alimentado pela súcubo. Sua palma em forma de garra de pássaro estava acariciando o peito peitudo da súcubo. Ele perguntou casualmente: então você é Guile, o líder da gangue Cloak? Isso mesmo. Shenhui foi direto ao assunto e perguntou: ouvi dizer que você tem um lote de pedras fluorescentes para vender. Tem certeza de que pode pagar? A expressão de Silva estava cheia de indisfarçável desprezo. Você trouxe o dinheiro. Shenhui virou a mão e uma bolsa grande e protuberante apareceu. Uma pessoa experiente poderia dizer pelo som nítido da colisão que eram moedas de cristal preto quando a bolsa foi sacudida. Vendo que seu mestre tirou o dinheiro tão rapidamente, o coração do velho anão ficou ansioso, mas ele não se atreveu a falar. Você ainda tem equipamento espacial. Os olhos de Silva mostravam sua ganância: 15 de alta qualidade, 30 de média qualidade e 50 de baixa qualidade. Um total de 2.000 moedas de cristal preto, me dê o dinheiro se quiser. O velho anão, Didi, ouviu que era 3 vezes maior que o preço original e o preço de varejo na loja de magia, então ele finalmente não pôde deixar de puxar a capa de Shenhui: mestre. Shenhui pediu um preço com calma: uma ação tão impopular não pode ser vendida por muito. Vou levar tudo com 600 moedas de cristal negro. Você se atreve a barganhar em meu território? Silva pareceu ouvir uma piada. A Sukyabas em seus braços também sorriu junto com as palavras de Silva. Os subordinados ao redor também caíram na gargalhada. Só Grau não o fez, ele estava olhando cuidadosamente para os arredores. Silva riu friamente: eu mudei de ideia agora. 5.000 moedas de cristal preto e seu equipamento espacial. Shenhui balançou a cabeça: isso é muito caro, eu não posso pagar. Quem disse que esse é o preço da pedra fluorescente? Não pretendo vender as pedras fluorescentes de jeito nenhum. Silva zombou: esse é o dinheiro para comprar a vida de vocês dois. Já que você não está disposto, então morra aqui. Faça isso. Capítulo 60. Silva que era tarde demais para se arrepender. Quando Silva acabou de terminar suas palavras, as figuras escondidas atrás dos pilares de ambos os lados de repente emboscaram. Shenhui estava preparado há muito tempo. Ele varreu os pés, mas seu primeiro alvo foi na verdade o velho anão. A força daquele chute foi bem controlada, o velho anão foi empurrado para baixo do armário de madeira ao lado. Naquele momento, as figuras de ambos os lados já haviam se aproximado. A capa virou e poom. Antes que os dois pudessem formar um ataque de pinça, eles já foram repelidos. Um deles se chocou fortemente contra o pilar, ele mal conseguia se segurar. Havia até rachaduras no robusto pilar. Aqueles dois eram apenas demônios intermediários em estágio inicial que eram muito inferiores à mão sangrenta, Lance. Assim, eles naturalmente não conseguiram parar o golpe pesado carregado de Shenhui. Shenhui lutou principalmente com oponentes que eram mais fortes do que ele, então agora ele podia sentir claramente sua melhora depois de lutar com essas pessoas.
O centauro Grau estava prestes a atacar, mas de repente uma figura saltou do candelabro mágico no teto. Estava avançando tão rápido quanto um raio em direção à cabeça de Silva. A reação de Grau foi extremamente rápida ao puxar Silva para cima e arremessá-lo a vários metros de distância para fugir do perigo. No entanto, a figura que desceu acabou sendo o verdadeiro movimento final apareceu nas costas de Grau. O centauro sentiu um arrepio nas costas e já foi atingido por uma arma afiada. Afinal, a força de Grau já havia atingido o estágio mais alto, então quando ele endureceu o corpo com toda a força, apenas 3/10 da arma foi penetrada. Quando Grau se virou para atacar, o assassino já havia fugido para longe. Enquanto o assassino recuava, outros gritos podiam ser ouvidos, outros 2 homens estavam mortos. Embora o assassino tenha ferido Grau, ele também se expôs. Grau limpou o sangue de suas costas. Seus olhos ferozes estavam olhando para o elfo negro que quase tirou sua vida. Ele pensou em um nome, cerrou os dentes e disse: Quick Wolf Jesse. Como esperado, Jesse apareceu no momento certo. Esse é o lutador intermediário mais forte da arena. Silva ficou chocado. Ele empurrou a súcubo que queria ajudá-lo a se levantar. Ele se levantou e disse: Jesse, quanto benefício você recebeu de Aguile? Você realmente se atreveu a me provocar. Jesse correu pela multidão enquanto as adagas duplas em suas mãos colhendo vida rapidamente. Embora também houvesse demônio intermediário entre os bandidos de Silva, a experiência e os meios de Jesse estavam longe daqueles demônios medianos. Em um piscar de olhos, vários outros cadáveres estavam no chão, fazendo com que o resto se sentisse apavorado. Jesse pausou seu corpo e respondeu fracamente: 30 moedas de cristal preto. Vou pagar 10 vezes o preço, 300 moedas de cristal negro. Silva acenou com a mão e um saco de moedas voou em direção a Jesse. Mate Aguile para mim. O golpe assustador de Jesse deixou Silva com um pequeno trauma, então ele pretendia usar o dinheiro para fazer Jesse e Aguile se matarem, ou talvez aproveitando a briga interna. Jesse recebeu a bolsa de moedas e olhou para Shenhui. Ele sentiu que os olhos por trás da máscara não se moveram. O elfo negro ergueu as sobrancelhas e jogou a bolsa de moedas para Shenhui. Não tenho equipamento espacial, ajude-me a segurá-lo por um tempo. Shenhui concordou e a bolsa de dinheiro desapareceu instantaneamente em sua mão. Havia um sorriso por trás da máscara. Esse Jesse é bem interessante. Silva não esperava que o elfo negro não apreciasse sua gentileza. Ele cerrou os dentes e disse: Maldito Jesse. Você é apenas um pouco famoso na arena. Como ousa ignorar a bondade de Sar Silva? Eu acho que você não esteve na arena nos últimos dias, Jesse disse fracamente enquanto mantinha suas mãos ocupadas e matava outros 2. Minha vida já perdeu para Aguile. Silva foi pego de surpresa. Seus olhos pousaram no pouco conhecido líder da Cloak Gang. Tinha um demônio na entrada que já percebeu, isso mesmo. Aguile é o número 64. O homem forte que derrotou Jesse e Lance. Número 64. Silva ficou chocado e secretamente se arrependeu de ter subestimado a gangue do manto. No entanto, como as duas partes haviam virado a cara a esse ponto, mesmo que a perda fosse enorme, ele tinha que eliminar os 2, caso contrário, perderia seu lugar na Cidade da Lua Negra.
livrar-se deles. Grau, você lida com Jesse, o resto vai lidar com Aguile juntos. Silva pensou e imediatamente deu um comando para matar. Então, inúmeros homens estavam constantemente correndo de fora da casa. Silva se levantou enquanto murmurava. De repente, um leve brilho verde apareceu no corpo de Grau. Com a ajuda da luz verde, Grau correu em direção a Jesse com sua velocidade aumentada repentinamente. Era uma habilidade chamada da magia do vento, que poderia aumentar muito a velocidade ao custo da defesa. No entanto, era a tática mais adequada para Grau ao enfrentar alguém com força mais fraca como Jesse. Jesse sabia que Grau estava no auge do demônio intermediário que tinha maior força que ele. Além do mais, ele ficou encantado então ele fez uma pausa e se concentrou. Shenhui usou sua velocidade para mover-se rapidamente e atacar a multidão enquanto se aproximava gradualmente de Silva. Silva estava usando magia para interferir na velocidade de Jesse, fazendo com que Jesse caísse em uma situação perigosa. Quando Silva percebeu as intenções de Shenhui, ficou chocado. Inicialmente, ele queria usar o grau mais forte para matar Jesse, que era relativamente fraco, então ele concentraria todas as forças em Aguile. No entanto, ele não esperava que Aguile não estivesse preso por tantas pessoas e, em vez disso, ele estava se aproximando. Como Aguile era muito rápido e ele estava misturado na multidão, Silva não podia usar seu poder espiritual para travá-lo para lançar magia. Ele decidiu e começou a murmurar. Depois de um momento, ele acenou com as duas mãos e um enorme raio apareceu do nada, atingindo diretamente a multidão. O raio atingiu primeiro um demônio perto de Shenhui. O demônio foi instantaneamente eletrocutado e caiu com o corpo queimado. No entanto, o raio estava acorrentado, continuou a atingir outro demônio e o terceiro golpe caiu sobre Shenhui finalmente. O corpo de Shenhui tremeu e seus músculos paralisaram involuntariamente. O demônio ao lado dele também foi derrubado no chão. Isso foi. Ele poderia atacar as 4 pessoas mais próximas, independentemente de serem aliados ou inimigos. Vendo Aguile sendo atingido o resto dos demônios aproveitaram para correr em direção a Shenhui. Ao mesmo tempo, inúmeros socos e bastões atingiram diretamente Shenhui. Shenhui bufou furiosamente e sua força explodiu. Os poucos caras que estavam à sua frente foram instantaneamente empurrados para trás, seguindo com som de golpes consecutivos e alguns homens caindo. Silva ficou secretamente chocado. Ele próprio era um litno demônio intermediário de estágio intermediário especializado em magia do vento. O agora mesmo já era tudo o que ele tinha. Embora o primeiro dos 4 golpes tenha sido o mais forte e gradualmente enfraquecido, o poder ainda era forte. Juntamente com os ataques de seus subordinados, nem mesmo Grau poderia suportar isso. Ele não esperava que Aguile fosse tão horrível que parecesse não ser afetado. Na verdade, a situação de Shenhui não era tão fácil quanto a imaginação de Silva. No entanto, o poder defensivo do estado Olked e a regeneração da eram muito poderosos. Assim, ele poderia suportar os ataques e atacar Silva a toda velocidade. Primeiro capturar o líder para capturar os bandidos. Silva ficou chocado. O canto do feitiço do raio era muito longo e era tarde demais para começar a cantar.
Ele desenhou um círculo com a mão enquanto sua boca tremulava rapidamente, então uma cúpula translúcida apareceu fora de seu corpo. Shenhui deu um soco direto, então Silva e o escudo foram jogados voando contra a parede, e o escudo balançou por um tempo. Embora Silva, que estava lá dentro, não tenha sido ferido, ele ficou petrificado de medo. Quando Shenhui estava prestes a atacar o escudo da cúpula, ele viu Jesse sendo chutado por Grau no lado oposto. O corpo de Jesse atingiu o armário de madeira que o velho anão estava escondendo coincidentemente e o armário de madeira quebrou instantaneamente, assustando o velho anão de sua inteligência. Grau. Morrer. Shenhui não se importou com Silva e atacou Grau. Quando Grau estava prestes a alcançar Jesse para matar, ele ouviu Aguile gritando. Assim que ele se virou, viu uma bola branca com uma respiração horrível correndo em sua direção. Como estava muito perto, ele demorou muito para reagir, então foi atingido diretamente. Grau tinha um medo enorme em sua mente instintivamente. Ele tentou desesperadamente resistir, mas ainda não conseguiu resistir ao grande poder da bola de luz. Ambos os pés arrastavam um caminho louco no chão com inúmeras rachaduras ao longo do caminho. À medida que a distância da bola branca aumentava, a defesa de Grau, que já estava enfraquecida pela magia do vento, tornava-se cada vez mais fraca. Horrível poder destrutivo, foi a sensação de Grau da bola de luz, que também se tornou o último pensamento consciente do centauro neste mundo. Silva viu Aguile abrir a mão e uma enorme bola de luz atingir Grau com incontáveis traços terríveis de destruição pelo caminho. Mesmo alguém tão forte quanto Grau não poderia sobreviver. Depois de resistir por um tempo, ele foi completamente engolfado. A bola de luz penetrou pelas paredes e os gritos podiam ser ouvidos do lado de fora da casa. Ninguém sabia qual infeliz enfrentou o mesmo final que Grau. Silva estava assustado. Os bandidos que estavam prontos para atacar também ficaram petrificados. Ao mesmo tempo, Jesse, que acabara de sair do armário de madeira, ficou atordoado. Em vez disso, o velho anão que saiu estava relativamente calmo. Shenhui acertou perfeitamente com um golpe. Ele sentiu que o Star Power em seu corpo estava esgotado, mas não mostrou nenhuma diferença na superfície. Ele abriu a palma da mão novamente e apontou para o grupo de bandidos: foda-se se você não quer morrer. Assim que Shenhui terminou aquela frase, aqueles que estavam morrendo de medo já haviam escapado, mesmo aqueles que estavam fingindo a morte no chão não eram exceção. Mesmo Grau não resistiu a tal poder aterrorizante. Quem se atreveu a ficar aqui? Todo o corpo de Silva estava tremendo e a camada protetora em seu corpo havia desmoronado quando sua magia desmoronou. Quando ele viu Aguile se aproximando enquanto fazia um sorriso de escárnio assustador, ele ficou horrorizado: não me mate. Eu vou te dar tudo. Isso depende de quanto você pagaria por sua vida. Se você não pode desistir de sua riqueza, então eu só posso tirar sua vida. Silva lembrou que disse uma ameaça semelhante a Aguile. Ele não pôde deixar de querer se esbofetear algumas vezes. Era tarde demais para ele se arrepender agora. Para salvar sua vida, ele não conseguiu segurar seu dinheiro, então ele rapidamente removeu o anel espacial de sua mão. Saraguile, aqui está toda a minha riqueza. Shenhui pegou o anel espacial e abriu a entrada. Então,
ele viu muitas sacolas de couro volumosas caindo. Eram todas moedas de cristal negro. Havia algumas centenas desses sacos, eles se empilharam no chão instantaneamente. Fora isso, havia alguns itens que pareciam caros, mas não havia pedras fluorescentes. Os globos aquilars do velho anão quase caíram ao olhar para aquilo. Tanto dinheiro! Existem pelo menos 200 a 300 moedas em uma bolsa, o que totaliza dezenas de milhares. Shenhui também ficou secretamente surpreso. Este Silva realmente tem tanta riqueza. Como exatamente ele conseguiu isso? No entanto, todo esse dinheiro pertencia a Shenhui agora. Tal movimento justo que roubou a riqueza dos criminosos e beneficiou a si mesmo deveria ser feito com mais frequência. Shenhui acenou com a mão, ele não parecia ter usado nenhum equipamento espacial, mas centenas de sacos de moedas junto com o anel realmente desaparecerão. Esse movimento chocou Silva. Tanta velocidade e técnica definitivamente não são de equipamentos espaciais. Poderia ser a magia do espaço perdido. Senhor, contanto que você me deixe ir, estou disposto a me juntar a Cloak Gang como seu subordinado para ganhar mais dinheiro para o Senhor. Essa sugestão comoveu ligeiramente o coração de Shenhui. Ele perguntou: onde estão as pedras fluorescentes? Silva parecia hesitante, então Silva viu seu oponente lentamente esticando os dedos e apontando para ele. Silva disse aterrorizado: por favor, venha comigo, senhor. Jesse e o velho anão ficaram no corredor para olhar enquanto Shenhui levava Silva para o depósito do porão. Capítulo 61 Descoberta inesperada. Ao entrar no armazém da cave, Shenhui descobriu por que Silva hesitava. As pedras fluorescentes foram armazenadas em várias caixas no armazém, mas na verdade havia dezenas de pessoas trancadas na prisão ao lado do armazém. Entre essas pessoas, havia sucubos, elfos negros, centauros e até 2 grandes demônios femininos, todos mulheres e crianças. Eles estavam todos nus, contidos por algemas mágicas e desanimados. Shenhui de repente lembrou que Dark Moon frequentemente tinha incidentes de mulheres e crianças desaparecidas no diário de bordo da propriedade de Shay. Ele pensou sobre isso e de repente percebeu. Ele disse calmamente: não é de admirar que você possa ganhar tanto dinheiro. Descobriu-se que o negócio impopular como as pedras fluorescentes é apenas um disfarce. Para onde esses demônios serão traficados? Qual é o preço? Silva viu que Aguile parecia interessado, então deu um suspiro de alívio e respondeu: o senhor é realmente uma pessoa compreensiva. Esses demônios serão traficados para Blue Lava Estate, pois seu preço de licitação é muito alto. Se o senhor estiver disposto, pode ser a maior fonte de renda da nossa gangue do manto. Propriedade Lava Azul. Shenhui originalmente inferiu que poderia ser obra do Red Spirit Estate, mas a verdade foi inesperada. Ele imediatamente pensou em um problema. O Blue Lava Estate ficava ao sul de Dark Moon. A passagem está bloqueada há muito tempo pelos bandidos, tem estado inacessível. Como esses demônios são traficados? A sensação de imersão de Silva era muito forte, ele imediatamente se considerou um membro da Cloak Gang, esperando ser reconhecido por este inimigo. Ele só queria permanecer vivo por enquanto, então ele lisonjeou novamente: há algumas virgens entre essas mulheres. Se o senhor gosta de algum deles,
aproveite como quiser. Pela minha experiência pessoal, a jovem da raça dos elfos negros é a melhor, o senhor deveria tentar. Tenho certeza. A garotinha elfa negra. É isso. A lisonja de Silva fez com que Shenhui olhasse para ele com intenções assassinas, e ele disse: há muito tempo queria estar envolvido nesse negócio. Nunca esperei tamanha coincidência. É realmente uma oportunidade divina. Tanto quanto eu sei, os bandidos no caminho para o Blue Lava State são bastante poderosos. Este caminho parece ser inacessível. Você não estará mentindo para mim, certo? Antes de lidar com essa escória, era necessário resolver esse problema. Não? Silva explicou rapidamente: há um crachá entre o item que foi oferecido ao senhor anteriormente. Contanto que você mostre o distintivo, os bandidos naturalmente deixarão você passar. Distintivo. Shenhui moveu sua mente e imediatamente encontrou o distintivo entre os ícones do armazenamento. Ele moveu sua mente ligeiramente, então um distintivo azul do tamanho da palma da mão apareceu em sua mão. Havia uma imagem de dragão negro com duas cabeças. Você está falando sobre esse distintivo. Onde você conseguiu isso? Silva viu claramente que a Guile não tinha nenhum equipamento espacial nos pulsos ou dedos. O distintivo apareceu do nada. Ele estava mais certo de que seu oponente possuía a magia espacial perdida. Ele deve ter um histórico notável. Então, ele não ousou mentir e respondeu honestamente: quando eu estava contrabandeando ervas no Blue Lava State anteriormente, conheci um grande demônio chamado Lavat. O distintivo foi dado por ele, e o negócio de tráfico de demônios também foi introduzido por ele. Quando encontro os bandidos na estrada, só preciso dizer o nome de Lavat e tirar o distintivo. É melhor oferecer alguma riqueza, então a rota seria desimpedida para frente e para trás, seja transportando ervas ou demônios. O negócio de tráfico de demônios geralmente é negociado uma vez por semestre. O último negócio foi há menos de 2 meses, então o senhor pode aproveitar essas mulheres como quiser. Shenhui pediu mais detalhes. Ele finalmente confirmou que os bandidos no sul vieram do Blue Lava State. A julgar por vários fatores, os bandidos podem realmente ser despachados pelo governo. Nos dados de Shei, o Senhor da Lava Azul foi muito favorecido pelo príncipe herdeiro Green em seus primeiros anos. Eles foram uma das forças que secretamente apoiaram a Lua Negra. Ele nunca pensou que eles seriam o demônio ingrato que escondeu agendas por trás de seu sorriso. O desenvolvimento de uma propriedade era inseparável dos recursos de fundos, construção, população etc. método nas costas. Ao mesmo tempo, despachavam bandidos para bloquear descaradamente a rota comercial e atingir o objetivo de agradar a cidade imperial. Silva provavelmente não era o único envolvido em tal comércio na Lua Negra. Até certo ponto, o Blue Lava State que se beneficiou de ambos os lados era mais perverso e implacável do que o Red Spirit State. Foi definitivamente uma descoberta inesperada e muito importante. Depois que Shenhui sondou muitas informações de Silva, ele perguntou pacientemente: lembre-se com cuidado. Existe alguma coisa que você não mencionou claramente? Silva ponderou cuidadosamente por um tempo, então balançou a cabeça e disse: tenho certeza de que não há mais nada. Eu disse tudo o que sei,
não me atrevo a esconder, farei o meu melhor sob o comando do Senhor e desempenharei meu papel para fazer a Cloak Gang subir para outro nível. Muito bom. Shenhui assentiu com satisfação. A frase seguinte fez o sorriso de escárnio de Silva congelar em seu rosto. Infelizmente, você não tem valor agora. Essa foi a última frase que Silva ouviu em sua vida. A rua número 4 no quarteirão sudeste sempre foi território de Silva. Pode ser considerado uma das maiores forças dentro do bloco sudeste. No entanto, após uma mudança, a antiga casa de Silva mudou seu dono para uma pequena organização chamada Cloak Gang. Vários homens de Silva também desertaram para a gangue Cloak. Estranhamente, Najib, o líder da lei e da ordem nesta área, não dá a mínima para isso. Ele expressou seu apoio ao Cloak Gang de maneira tácita. Na verdade, Najib obteve um benefício substancial secretamente. Depois de testemunhar Shenhui eliminando Graukon, Jesse ficou quieto. Até que Shenhui deu a ele as 300 moedas de cristal preto, ele perguntou: você realmente queria uma pedra de amolar outro dia ou estava apenas com pena de mim? Shenhui não se deu ao trabalho de explicar muito e perguntou: você perdeu a coragem de ser a pedra de amolar agora? Essa frase provocou o elfo negro e seus olhos também ficaram mais aguçados. Nessa época do próximo mês, eu vou te desafiar. Bom? Antes disso, você fica na Cloak Gang. Shenhui assentiu. Para lidar com esse tipo de pessoa, ele tinha que provocá-lo. Ele também poderia conseguir um lutador como o segundo mestre e similares para a gangue do manto. Não seja complacente por matar Grau com um ataque furtivo. Balrog, Rika é considerado o rei dos demônios intermediários. Um personagem fraco como Grau é incomparável. O efeito de seu movimento final pode fazer apenas um pouco para ele. As capacidades de ataque e defesa de Rika e suas habilidades eram quase horríveis. Se você confiar na velocidade, não será capaz de vencê-lo. Se você lutar contra ele de frente, provavelmente será morto em alguns minutos com sua força atual. Esse cara está me lembrando. Shenhui olhou para o elfo negro com um olhar estranho e sorriu. Talvez você esteja certo, mas essa é apenas a minha força atual. O elfo negro respondeu com um frio rumph. Shenhui não passava muito tempo no Cloak Gang. Ele deixou os assuntos específicos para Jesse e o velho anão, e voltou para o laboratório do palácio. Embora a gangue do manto tenha substituído Silva, era impossível realmente estar envolvido no tráfico de demônios. As mulheres e crianças que foram apanhadas foram mandadas de volta e os sem-teto ficaram em Cloak Gang. A base de Silva era muito grossa, tinha sua força de trabalho e território. Com a habilidade de Shenhui, ele poderia definitivamente fazer bom uso dessas condições para fazer alguns negócios legais ou se desenvolver de outras maneiras. No entanto, essa não era sua prioridade atual, pois tudo teria que esperar após o teste de 2 meses. A colheita da antiga casa foi considerável, em contraste, os ferimentos sofridos foram insignificantes. A pilha de pedras Florescent sozinha forneceu mais de 30.000 horas. Juntamente com o restante dos materiais mágicos disponíveis no armazém e as 9.000 horas originais, o total ultrapassou 70.000 horas. Ele não contou especificamente aquelas moedas de cristal negro, ele simplesmente deu ao velho anão 2 sacolas como fundos da Cloak Gang.
Faltavam menos de 20 dias. Se Shenhui competisse com um estágio alto com sua força atual no estágio intermediário, ele definitivamente perderia. Jesse disse que a força de Grau era incomparável a Rika, o rei dos demônios intermediários na arena. Foi como na batalha de hoje, onde ele poderia derrubar facilmente os lutadores do mesmo palco. Além disso, só pode ser usado 2 vezes ao dia. Para cada tiro, mais da metade do Star Power desapareceria. Se ele não procurasse o momento certo, seria contraproducente, então ele deve utilizar totalmente a regra do tempo do campo de treinamento. Durante o intervalo de descanso e recuperação, Shenhui finalmente não conseguiu conter a curiosidade e escolheu a construção de um centro de trocas entre o edifício do trono. Agora que ele tinha 70.000 horas junto com as estimadas mais de 100.000 moedas de cristal negro no total, usar 1.000 horas para ativar o centro de troca parecia relativamente insignificante. Ao contrário da arquitetura do campo de treinamento e do depósito, o centro de troca parecia misterioso e lindo. Depois de entrar no centro de troca, a tela de luz exibia: coletor de estrelas, troca limitada a 1 estrela. Havia várias categorias principais, exceto pela categoria de poções, o resto era cinza. Parecia que 1 estrela só poderia ser trocada por poções. A primeira página era apenas poção de sóbrio, poção de cura, poção de antídoto, pó de recuperação de vigor, pó de recuperação de espírito e outros produtos comuns que um pocionista comum poderia preparar. A seguir estavam as poções brancas que só podiam ser preparadas por nível mestre, como poção de força, poção de caminhada no vento, poção de parede de ferro, poção espiritual etc., bem como a poção de recuperação de vigor de alta dificuldade, poção de recuperação espiritual, melhoramento de elemento único poção, etc. Depois que a página foi virada, havia 10 poções na segunda página. Todas eram poções negras. O nome deixou Shenhui realmente surpreso. Verdadeiro. Poção de força. Verdadeiro. Poção de caminhada no vento. Verdadeiro. Poção espiritual. Verdadeiro. Poção da muralha de ferro. Verdadeiro. Poção melhoradora da terra. Verdadeiro. Poção de aumento de água. Verdadeiro. Poção aumentadora de fogo. Verdadeiro. Poção aumentadora de vento. Verdadeiro. Poção que aumenta a escuridão. Verdadeiro. Poção aumentadora de luz. Se as poções brancas eram um símbolo do mestre de poções, então as poções pretas representavam uma lacuna quase intransponível. O grande mestre de poções. Jimin Lelan não teve nenhum grande mestre por milhares de anos. Se qualquer uma das 10 poções negras fosse retirada, não apenas o campo farmacêutico, mas também o campo da alquimia e todo o reino demoníaco ficaria chocado. Em comparação com as poções brancas, as poções verdadeiras tinham a palavra verdadeiro adicionada literalmente. Ambos foram usados para aumentar a força, mas sua eficácia era oposta. Por exemplo, a poção de força pode aumentar a força em 30% e durar 10 minutos. Após 10 minutos, a pessoa entraria em um estado enfraquecido, que eram os chamados efeitos colaterais. Após ingerir um frasco, eram necessárias 2 horas antes de ingerir outro frasco, caso contrário seria ineficaz. Verdadeiro.
A poção de força foi mais eficaz e duradoura. Poderia aumentar a força em 60% e duraria 20 minutos. Após o período efetivo, não haveria efeitos colaterais e o tempo de espera foi reduzido para 1 hora. As poções verdadeiras eram apenas as poções introdutórias como um grande mestre. À medida que avançava, havia também as poções eternas que aumentavam permanentemente várias habilidades. Além disso, havia também as poções que lembravam a maior conquista de um pocionista, a poção da longevidade e a poção da ressurreição. Coincidentemente, apenas essas poções seriam capazes de permitir que Shenrui confirmasse sua identidade como sucessor de um grão-mestre. Além disso, era apenas um item disponível para troca dentro do Unstar.